Quando a gente fala de design voltado para marcas, a gente entende de que houve uma evolução no design. Quando a gente vê lá no passado, a gente vê marcas cheias de significados ocultos, cheios de desenhos bem elaborados. Mas durante o processo de evolução, a gente chegou no minimalismo moderno, por volta de 2017, com um boom em 2021 com as marcas automotivas. E agora, com o passar do tempo, e já faz uns 3 anos que a gente está com esse boom do minimalismo moderno, está vindo de novo com uma pegada extremamente forte o novo 3D. Ele está vindo com uma pegada extremamente mais leve, cheio de iluminação, com cores mais simples, porque ele está querendo disputar espaço em ambientes extremamente poluídos de comunicação. E quando a gente pensa no 3D em si, a gente não está pensando só na linguagem dos logotipos, a gente pensa também nas aplicações nos seus próprios mascotes. A gente tem a Lu do Magalu, a gente tem o Baianinho das Casas Bahias, aqui tinha a Nath da Natura e o Nono, que ele apresentou para vocês agora há pouco. Esse é o mascote dele, um pouco animado, com um pouco características de 3D, mas ele faz aquela transição com o público. Ele comunica como um influencer, Desculpa, eu vou repetir. Ele se comunica como um influencer e além de compor a imagem da marca. Agora apareceu a Nath. Mas a gente não precisa ficar preocupado. O minimalismo moderno ele não vai sumir. Ele sempre vai estar na presença das marcas, porque além dele comunicar melhor com as pessoas, o nosso cérebro tem uma função muito específica de reconhecer símbolos simples e guardar na memória. Então, toda vez que a pessoa vê um símbolo mais simples, você pode ter certeza que ele vai reconhecer a sua marca. Apesar do minimalismo estar sempre em alta, ele vem abrindo alas para o maximalismo. Mas por que isso está acontecendo agora? Quando a gente fala de design, o design ele sempre é muito influenciado pelo contexto da nossa sociedade. O que está acontecendo? Quando nós estamos em um contexto de crise, quando a gente acabou de sair de uma pandemia, o design ele vem muito como uma contracultura, como uma disrupção. Então, o design maximalismo ele vem muito com anti-design, disruptivo e até surrealismo moderno. Então, contrata-se um designer também. Quando a gente olha para essa imagem, a gente, quando está na internet, consumindo muito conteúdo, a gente pode até se sentir distante de certas marcas por elas serem extremamente muito bem feitinhas. Como que eu vou explicar isso? Parece que foi uma máquina que fez. Mas na internet, a gente quer mesmo se conectar com pessoas, ou seja, design feito de humanos para humanos. E aqui era uma agência de publicidade que queria contratar um designer e fez essa imagem porque justamente não tinha um designer. E o movimento de maximalismo, o disruptismo, é isso. Ele vem para representar realmente uma coisa de briga, com muitas imagens sólidas, muitas cores vivas, cores que quase brigam, entram em guerra entre si, que mostram justamente o momento que a gente está vivendo, o nosso contexto que molda a tendência. Sobre desenhos das marcas. Gente, quando a gente fala de desenho da marca, a gente está indo para muito além de logotipos. Se você parar para pensar, tudo que compõe o seu branding, a sua marca, a sua identidade, faz parte do desenho da marca. Aqui está um exemplo de 2 marcas que nós criamos na Serafina e ela tende a ser adaptativa. Se você usa apenas um tipo de marca na sua empresa e sempre está colocando naquela composição simbologia, tipografia e posicionamento, às vezes você está perdendo uma possibilidade bem grande. Você tem que usar outras formas para se expressar. Por exemplo, nos selos a gente usa em propagandas que tem pouco espaço para ser utilizado. Então, você tem que ousar. Você pode ter várias imagens que seguem um padrão para a tua empresa. Por exemplo, a pattern que você usa na sua empresa pode ser textura, pode ser cores, pode ser padronagens, pode ser all over, ou pode simplesmente ser disruptiva. Ela pode gerar diversos produtos. Por exemplo, a estamparia que a gente criou para a Size Blue.
Assim como a Dolce & Gabbana, como a Louis Vuitton, como a Gucci, como empresas de fast food, como Burger King, McDonald's e Subway. Um comparativo muito bom, né? Então, gente, se vocês estão nostálgicos, é porque os anos 90 e os anos 2000 estão voltando, então isso é tendência. Gente, como eu falei, a tendência, ela depende sempre do contexto. A gente, né, tá saindo agora de uma crise. Quando as pessoas elas estão num presente na qual elas se sentem, de um certo modo, mal ou até muito tristes, elas começam a lembrar do passado com certa nostalgia, com certa felicidade, ou até mesmo antigamente era melhor. E isso também se repete no design. Então, a gente também agora vem com muitas referências coloridas, felizes, anos 90, anos 2000. Para quem foi adolescente tipo, em 2004, 2005, 2006, lembra que existia a revista Todati. E aqui é uma toda triste que foi feita, acho que faz um pouco tempo, a empresa After Hype. Muito boa, uma empresa brasileira. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre as características de alguns aplicativos. Quando a gente fala de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todos eles têm agora o modo Dark, que é o modo escuro, que deixa toda a sua linha do tempo preta, para que as fotos e vídeos passem por cima. Isso quer dizer o quê? Quando você coloca o fundo preto, você cansa menos a vista do seu usuário. Então, ele tem mais horas de uso de tela. Quando você usa o fundo preto, você gasta menos bateria no seu celular, porque não tem que gerar aquela cor. Então, você também tem mais horas de uso. Cerca de 81% dos usuários de Android utilizam o fundo preto. Isso significa que é uma oportunidade de você adaptar o seu design para alcançar esse público. Se você está passando o seu feed no meio da madrugada, acordado, não nada, todo mundo faz isso de vez em quando. E de repente vem aquela claridade gigantesca numa propaganda que você não estava esperando. Você pula aquela propaganda como se tipo, não tivesse o amanhã. Porque é desagradável, sua vista vai doer, você não vai querer ler aquela matéria. Porém, se você estiver no meio da tarde, você está disputando com centenas de informações. Então, com certeza, você precisa da arte mais brilhante possível. Mais horas de uso, como o branco incomoda. Enfim, o design em si é função, é um objetivo. E a tendência, ela sempre vai ser um comportamento. Então, gente, é isso. Muito obrigado.